Olá pessoal, professores, coordenadores. Quando a gente fala em planejamento, a gente sempre tem em mente a dificuldade de planejar, pelo simples fato de que o planejamento ele requer muito tempo, né? Ele requer também muito conhecimento e para alguns professores é um pouco complicado porque na maioria das vezes aquilo que você planeja, leva tempo e horas planejando, não funciona de forma efetiva na sala de aula. Mas todo professor sabe o quanto é importante o planejamento, não só para a prática pedagógica, para a sala de aula, quanto para qualquer coisa que vamos fazer em nossas vidas. E os coordenadores eles já têm essa visão de que alguns professores eles apresentam uma resistência contra o planejamento. Toda instituição escolar apresenta seu modelo de planejamento e tudo que se vai planejar ele tem um começo, um meio e um fim. Não se pode planejar de qualquer forma ou deixar de planejar para ir para a sala de aula e isso é comum e isso é aceito por todos. Mas qual é a maior dificuldade da gente planejar? Hoje as instituições de ensino trabalham com a Base Nacional Comum Curricular, que traz uma série de modificações que nós, professores, já conhecíamos de forma teórica, mas que quando se trata de trabalhar na prática, a gente tinha uma grande dificuldade. A gente entende e conhecemos todas as teorias de aprendizagem que a BNCC traz, mas em se tratando de sala de aula e prática efetiva, essas teorias elas ficaram um pouco de lado. Então, qual é a maior dificuldade desse planejamento? Primeiro, é o conhecimento efetivo daquilo que vamos trabalhar e não necessariamente só do conteúdo, né? Por muito tempo, nós apresentamos uma aula conteudista, voltada especificamente para o conteúdo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Qual a diferença do planejamento por conteúdo, que era tudo focado no conteúdo, e do planejamento por habilidade, ou do planejamento de ensino. Hoje, quando se vai planejar uma aula, o que se pensa primeiro é em desenvolver habilidades. Esse é o ponto-chave, desenvolver habilidades. Para isso eu tenho que conhecer essas habilidades, eu tenho que conhecer teorias de aprendizagem que eu posso desenvolver essas habilidades. Tendo domínio dessa habilidade, e aí eu tenho aí todo um caminho a seguir, que eu posso fazer um planejamento bem mais prático, bem mais rápido, que vai delimitar menos tempo e que vai também ter uma aula efetiva. Então, todo planejamento, ele traz uma sequência. Primeiro, eu tenho o objetivo, que no planejamento por ensino, o objetivo é desenvolver a habilidade pretendida. Eu tenho o método, que é a metodologia, que é a forma com a qual eu vou desenvolver, o que eu vou utilizar, como eu vou utilizar para desenvolver essa habilidade. E depois eu tenho que saber se aquele meu método ele funcionou através de uma avaliação. Só que um pouco mais complexa, porque eu preciso mensurar, eu preciso medir esse aprendizado e é um pouco mais difícil. Por isso o planejamento, ele às vezes apresenta uma resistência, nesse formato. Ele faz com que ele demanda mais tempo, mas também ele é mais eficaz. E planejar é necessário, mas para que eu tenha um planejamento efetivo, eu preciso ter domínio de determinados conhecimentos para que ele tenha efetividade. Porque planejar, simplesmente por planejar, só para ter um documento pré-estabelecido, e que a gente sabe que na maioria das vezes nem tudo que foi planejado a gente consegue colocar em prática na sala de aula, acaba sendo para alguns professores um tanto frustrante, mas ele é necessário. E se a gente tiver esse domínio, tiver esse conhecimento de que há essa necessidade desse planejamento, mas que eu não posso fazer ele de qualquer forma, eu preciso ter uma sequência de saber como, por que e para que eu vou estar aplicando determinado método ou determinado instrumento de avaliação, ele vai ter uma eficácia bem mais, digamos assim, efetiva na sala de aula e o nosso trabalho vai ser bem mais gratificante.